bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos sabedoria de Deus sobre a tua vida. Pedimos, Senhor, dá-nos sabedoria, que temos falta. Também oramos para que o Senhor nos dê direções, para que o Senhor nos revele o caminho, os próximos passos, desvie o nosso pé da maldade, daquele que está para nos enganar, daquele que quer o nosso mal. Desfaz a obra do caçador, da inveja. Cancelamos agora no nome de Jesus todo tipo de praga lançada, de dardo maligno, de pessoas usadas por Satanás para lançarem palavras venenosas contra nós, contra a nossa casa, contra o nosso futuro. Quebramos agora o espírito da inveja, da maldade, da contrariedade, das resistências espirituais e declaramos que estamos avançando por Cristo Jesus, que tudo posso naquele que me fortalece e nenhum mal tem poder sobre mim, tem poder sobre a minha casa. No nome de Jesus, eu declaro a vitória do Senhor na vida dessa pessoa. Vitória do Senhor na sua família, vitória do Senhor nos seus negócios, vitória do Senhor agora nessa semana que está se iniciando. No nome de Jesus Cristo, pedimos, Pai, prepara o nosso caminho. Prepara, Pai, os nossos passos e nos dê direção, nos dê vitória, para que sejamos conduzidos e guiados pelo Espírito Santo. Espírito Santo, queremos uma parceria total e completa contigo. Sim, que o Senhor possa guiar a nossa vida. Estamos aqui com o nosso coração rendido e totalmente entregue a Ti, crendo na Tua palavra, crendo nas Tuas direções e crendo que o Senhor pode nos conduzir. Meu Deus, livra-nos do laço do passarinheiro. Livra-nos, Senhor, daquilo que não podemos ver, daquilo que pode estar tramado, planejado contra nós, contra a nossa família. Quebramos o espírito de acidente, pedimos livramento, pedimos proteção, pedimos a segurança do Senhor sobre nós e sobre todos da nossa casa. Nos leva, Pai, sempre a ir além do que os nossos olhos podem ver. Queremos que o Espírito de Deus nos conduza a todos os planos que Deus tem para a nossa vida. Eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente, emocionalmente, para que seja curado agora. Toda pessoa que entrou aqui nessa oração doente, com dores no corpo, com problemas no sangue, nas juntas, eu oro agora pela cura total e completa dessa pessoa. Eu digo a alergia, renda-se a Jesus Cristo. Eu oro por crianças que estão doentes. Eu oro para que elas sejam curadas agora. Como está escrito na Tua palavra, Senhor, é o Senhor quem perdoa pecados e quem sara doenças. Por isso, Pai, sare doenças agora. Nós oramos no nome de Jesus porque a nossa fé está em Jesus. Jesus te dá saúde agora. Receba a cura nos teus pés, nos teus braços, nas tuas pernas, a cura no teu coração, nos teus rins, fígado, pâncreas. Que haja um milagre de Deus agora tocando em você. Que toda dor saia, toda infecção saia. Eu oro por milagre de Deus agora, por feridas que não se fechavam. Eu oro agora pela cura agora dessa ferida. Eu oro pelo milagre de Deus tocando a tua vida. Em nome de Jesus, seja tocado pelo poder de Deus. Seja tocado pela ação do Espírito Santo. Meu Deus, leva o cansaço embora, leva a depressão embora, leva a ansiedade embora, leva o medo embora. Nós declaramos em nome de Jesus que esta casa está cheia da glória de Deus, cheia de alegria, cheia de paz, cheia de fé, cheia de coragem. Que a vida de Deus esteja sobre eles agora. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça, Senhor. Toque-os com o teu favor, Jesus. É o que eu peço a Ti. Graças te dou, Senhor. Graças te dou. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Estamos ao vivo para liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida e orar junto com você. Deus me deu uma palavra, que é uma palavra de sabedoria para você. Vamos declarar hoje é o último dia dessa campanha. Amanhã nós vamos começar uma outra campanha. Amanhã nós vamos começar uma campanha de oração e jejum.
14 dias. Eu estou vendo muito milagre de Deus quando a gente se movimenta em jejum nas campanhas aqui. Tem algumas coisas específicas que eu quero colocar nessa campanha e amanhã nós vamos começar ela. Vão ser 14 dias de oração e jejum por proteção, por livramento, por restauração. Eu creio que vai ser uma grande bênção, e direção também. Vamos orar por direção de Deus. Porque toda vez que Deus fala, algo muda na nossa vida. Amém? Toda vez. Por isso que nós temos que pedir direção de Deus. Porque se Deus lhe der direção, sua vida vai mudar. Se Deus lhe der direção, sua vida vai mudar. E Ele tem direção. Amém? Quero que você preste muita atenção no que eu vou lhe falar. Escreve aqui nos comentários, Senhor, dá-nos sabedoria. Escreve aí, Senhor, dá-nos sabedoria. Senhor, dá-nos sabedoria. Faça disso o seu clamor hoje aqui. Senhor, dá-nos sabedoria. Não perca sua conexão com Deus. Muito mais importante do que as coisas que Deus te dá é poder manter a conexão com Deus que te dá todas as coisas. Você sabe qual que é o problema das pessoas? Que elas se apaixonam mais pelas coisas do que o Deus que deu as coisas para elas. Eu sempre conto um testemunho. Quando eu era pastor, primeira igreja que eu pastorei lá no sul do Brasil, um rapaz veio na oração, um rapaz que trabalhava no interior, sabe? Trabalhava no interior e ele era fiel, todo domingo estava na igreja, buscando a Deus. Ele começou a pedir por um carro. Eu orei por ele para que Deus abrisse a porta e desse os meios para ele, para que ele pudesse adquirir o carro. E ele adquiriu o carro, conheci o carro e depois não vi mais ele. E depois eu fiquei sabendo que ele vinha para a cidade e ele, sabe, pegava o carro dele e ia para uma prainha que tinha na cidade e ele ficava lá todo final de semana e não ia mais nos cultos. Esse é o problema muitas vezes das pessoas. No caso desse jovem foi um carro, mas tem gente que se vislumbra com a vida, se vislumbra com os amigos que conhece, se vislumbra com o dinheiro que tem, se vislumbra com a casa que adquiriu, se vislumbra com N coisas que Deus acabou dando para essa pessoa e ela acaba tendo uma conexão mais com as coisas e com pessoas do que propriamente com Deus. Esse é o erro de muitas pessoas e pode ser um erro nosso. Quando a gente acaba se vislumbrando por coisas, sabe, que não tem o devido valor em relação a Deus. Não tem o valor que merece. Por isso que nós temos que colocar Deus sempre em primeiro lugar, o Espírito Santo em primeiro lugar na nossa vida. Se você não colocar uma prioridade, a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Tem gente que ama mais a posição do que a Deus, que deu a posição para ela. Tem gente que ama mais o cargo, mais o emprego, o trabalho. Nós temos que cuidar com os ídolos na nossa vida. Nós temos que cuidar porque, para muitas pessoas, às vezes um trabalho, uma empresa é um ídolo. Que a pessoa, ela serve mais aquilo do que a Deus. Ela serve mais a empresa, mais aos negócios, mais aos seus sonhos do que Deus. Isso pode estar virando um ídolo na sua vida. Entenda. Não se trata de você abandonar o seu negócio ou abandonar a sua empresa. Não estou falando disso. Estou falando de dar devido valor para Deus. Você vai trabalhar no domingo. Se você pode ir na igreja, servir a Deus e, sabe, dar as primícias do seu tempo para Deus, indo à igreja, servindo a Deus, aí você quer ganhar um pouco mais de dinheiro. Eu entendo você. Todo mundo tem conta para pagar, todo mundo tem necessidade, todo mundo tem desafio e tem que, sabe, suar mesmo, tem que transpirar para poder cumprir os compromissos. Eu te entendo.
eu te entendo, eu estou sempre também me movendo, eu tenho hoje grandes compromissos, não só com a minha casa, mas eu tenho compromisso com a televisão, que é um projeto evangelístico. Só que as pessoas pensam que o projeto evangelístico ele é lindo, mas tem que pagar todo mês. Tem que pagar, e os valores não são baixos, são valores altíssimos, mas foi algo que Deus me deu, então eu vou trabalhar por isso. Vou me empenhar por isso, fazer o meu melhor, vou fazer bons negócios, vou fazer além do meu tempo devido para poder cumprir com as minhas obrigações. É uma das piores coisas que tem, a pessoa fazer um compromisso e não poder cumprir. É por isso que eu entendo você, mas, mesmo assim, não abra mão de servir a Deus. Não abra mão de se dedicar a Deus. Não abra mão de colocar a prioridade no reino de Deus. Você sabe que eu tenho decidido entregar parte do meu tempo servindo também a igrejas pequenas, e amanhã eu vou dar um anúncio sobre isso, porque eu entendo que eu preciso semear em vários lugares, e isso se trata, sabe, de colocar o reino de Deus acima do seu prazer, acima da sua vontade. Deus tem colocado isso no meu coração e eu tenho semeado. Tanto que eu estou com um compromisso de ir até o final do ano, uma vez por mês, lá no sul do Brasil. Agora, semana que vem, eu vou fazer um novo anúncio de algo que eu vou semear também lá no sul do Brasil. Algo que Deus tem tocado no meu coração. Poderia ficar confortável aonde eu estou, aqui em São Paulo. Mas eu tenho entendido da parte de Deus que eu preciso dar uma prioridade para as coisas que Deus quer que eu dê prioridade. Então, você tem que entender isso. Deus quer uma prioridade sua. Deus quer uma prioridade sua e não abra mão disso. Por isso, não ame as coisas mais do que ame a Deus. Ame a Deus primeiro. Escreve aqui nos comentários, amar Deus mais do que as coisas. Escreve aí, amar Deus mais do que as coisas. A segunda coisa que eu quero hoje falar com você é cuidado com ataques contra o teu destino. Como assim ataques contra o meu destino? Quando o adversário te ataca, ele não só procura ferir o que você é agora, mas tudo o que você pode produzir mais tarde. Eu tenho ficado em alerta nesses dias em favor dos filhos, não só dos meus filhos, mas em favor de todos os filhos, até mesmo os meus parceiros, sabe, das pessoas que caminham no profético junto comigo, os filhos dos irmãos que eu conheço, dos pastores. Eu tenho feito uma oração especial pedindo a proteção de Deus pelos filhos. Sabe por quê? Porque muitas vezes o diabo, ele consegue ver coisas que a gente não vê. Aí você diz assim, mas ele não é onisciente, ele não conhece todas as coisas como Deus. Mas ele observa os sinais melhor que nós. Em que sentido? No sentido que nós olhamos para uma pessoa e não vemos o potencial nela. E às vezes o inimigo vê. Então o que o inimigo faz? Ele tenta matar na fonte aquela pessoa para que amanhã ou depois ela não se torne aquilo que Deus preparou para a vida dela. Porque Deus sabe que aquela pessoa vai ser, sabe, uma dor de cabeça para o inferno. Aquela pessoa vai ser um pai de família, uma mãe de filhos valorosos, vai ser uma pessoa que vai influenciar, vai liderar, vai abrir portas, inclusive para mim, eu não sei, mas Deus sabe. Ou seja, a fúria do inimigo é tentar destruir destinos, a ponte para os destinos. E aí o que ele faz? Ele coloca alguém para destruir a vida daquela pessoa. Ele coloca um casamento errado, um relacionamento errado no caminho daquela pessoa. Ele coloca uma distração, uma porta, sabe, onde a pessoa não consultou a Deus, parece uma boa oportunidade, ela entra por ali, e ali ela acaba se quebrando financeiramente, ou conhecendo pessoas erradas. Então, nós temos que orar, porque o inimigo muitas vezes quer sabotar o destino das pessoas. Existe um ataque contra o destino. E se você olhar na Bíblia, Satanás tentou.
destruir o destino de Moisés, o destino de Jesus. Então nós vemos que o inimigo muitas vezes ele quer se colocar no meio para tentar impedir, sabe, com que o destino que Deus tem para uma pessoa se cumpra, se realize. É por isso que nós temos que orar. Nós temos que orar. Nós temos que orar pelos nossos filhos, nós temos que orar pela nossa própria vida, porque às vezes você carrega um grande destino também. E o diabo está fazendo de tudo para parar você. Ele está fazendo de tudo para lhe desanimar, para colocar uma aversão a você até em relação à igreja, em relação a crente, em relação à fé. Eu vou dizer uma coisa para você. Você acha que o inimigo não vai tentar atacar você na sua fé? Você acha que ele não vai tentar também atacar você de forma sutil, trazendo um desânimo, trazendo um cansaço, dizendo assim, sabe uma coisa, eu não vou orar mais? De onde que vem esses pensamentos? Quem quer tirar você da rota da oração? Quem quer tirar você da presença de Deus? Quem quer que você não entre num propósito de oração e jejum? É o inimigo. Com certeza não é Deus. Deus quer mais é que você ore, Deus quer mais é que você busque, porque quanto mais Deus tiver na nossa vida, quanto mais Deus tiver na nossa vida, mais nós vamos vencer as trevas, mais nós vamos avançar, mais nós vamos receber de Deus. Então, o que o inimigo vai querer fazer? Ele vai querer cortar a sua caminhada. Ele vai tentar sabotar a sua caminhada para que você não viva o destino que Deus tem para a sua vida. Então, nós temos que abrir os olhos para as realidades espirituais que estão ao nosso redor. Abrir os olhos. Tem coisas que podem estar contra nós, lutando contra a nossa fé, lutando contra o nosso ânimo, tentando nos impedir. Aí o diabo lança alguém. Olha como o inimigo é sujo. Sabe, para dizer uma coisa para você. E aquilo ali, sabe, você começa a pensar, puxa, é isso mesmo? E daí entra ali uma raiz de desconfiança, uma raiz de amargura, e você para de orar, você para de buscar, você para de estar na presença de Deus, porque alguém falou uma coisa para você. Alguém falou, talvez você ouviu uma pessoa incrédula, uma pessoa que falou contra a sua fé, uma pessoa que falou contra a oração, uma pessoa que disse que o que você está fazendo não importa, não vai funcionar. Ei, você não pode ser tão fraco assim. Você não pode ser tão fraco assim. De qualquer pessoa vir e arrancar a semente de Deus de dentro do seu coração. Você não pode deixar ninguém arrancar a semente da fé de dentro de você. Você não pode deixar as pessoas entrarem e mexerem na sua fé. A sua fé é preciosa. A sua experiência foi real. O Deus que tem falado contigo é real. Abandone aquilo que vem para tentar sabotar o teu destino. E mais, talvez você carregue algo que nem você compreenda de tão grande que é. E você diz assim, eu? Não, você não conhece. Eu sou uma pessoa assim que eu passo até desapercebida por quem está na minha volta. Eu não sou ninguém. Você é. É por isso que o diabo está lutando tanto para te tirar da oração, da fé, da busca. É por isso que ele tem, levantado tantas coisas para te escandalizar. Porque existe um ataque contra o teu destino. Talvez você não veja, tudo que Deus tem para a sua vida. Mas se você está sofrendo ataques contra a tua fé, é porque você tem um destino grande. Deus tem coisas para a sua vida. É por isso que, existem esses levantes para tentar lhe desanimar, para tentar lhe impedir, para tentar bloquear o que Deus está fazendo na sua vida. Espero que essa palavra ela esteja falando com você. Amém? Espero que essa palavra ela seja uma direção de Deus para a tua vida, uma direção de Deus para o teu futuro, para o teu amanhã, no nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários, Deus tem um grande destino para mim. Escreve aí, Deus tem um grande destino para mim. Glória a Deus. Amém? Peço que você também que está aqui ao vivo comigo, deixe a sua curtida nesse vídeo, para que o YouTube entregue a mais pessoas. Eu peço essa gentileza. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Vamos andar juntos a partir do dia de hoje. Também quero pedir que você compartilhe com 8 pessoas. Nós estamos no mês de agosto. Semeie para 8 pessoas essa oração. Pega o link da oração e manda para 8 pessoas. Deus vai te recompensar.
Amém? Quando você semeia, você colhe. É uma lei espiritual. Então semeie fé, semeie palavra de vida, semeie consolo, semeie direção. E é isso que você vai receber de volta na sua vida. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Deus me falou algo aqui. Deus me disse que alguém que está aí me ouvindo trabalha com relógios. Deus está te visitando nessa hora. Deus está te abrindo portas que você antes estava orando para que Deus abrisse. O Senhor está abrindo portas para a tua vida. Vai te dar novos acessos. Vai colocar novas coisas nas tuas mãos. O Senhor me disse que vai aumentar a tua carteira de clientes. Está vindo um tempo de grande bênção sobre a tua vida. Mas não esquece. Se conecte com Deus e não com as coisas. Eu também tenho uma palavra para uma pessoa chamada Janete, mesmo nome da minha sogra, Janete. E o Senhor me disse, diga a Janete, eu estou operando algo na vida dela. E o Senhor me disse que está tirando um inchaço que você tinha, Janete, certo? Inclusive nos teus pés. O Senhor está operando na tua vida agora. E o Senhor está também trabalhando na vida do teu filho Igor.